E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Warhammer 40k e tentar entender um pouco do porquê a logística ela é basicamente um pesadelo para os humanos, pensando especificamente do ponto de vista militar dentro do Império e com a consideração de comandantes que compõem o Exército Imperial, a Astra Militarum. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é justamente essa dificuldade que existe entre a comunicação entre os diferentes planetas que compõem o Império. Então, dentro do Império, você não consegue realizar comunicações de longa distância de uma forma mais tradicional, por assim dizer, utilizando equipamentos. Dentro da realidade do Império, a comunicação entre planetas, ela funciona principalmente através da utilização de astropatas, que eles são basicamente pessoas com poderes psíquicos e que conseguem realizar basicamente um tipo de telepatia entre planetas, conseguindo compartilhar mensagens e mensagens fragmentadas, por assim dizer, entre si. O grande problema dentro desse contexto militar seria que você precisaria sempre estar com um desses astropatas com você, numa posição segura, inclusive no meio do combate, e que as mensagens enviadas por esse astropata, pela questão da distorção do caos, dos demônios no caos na realidade material e do imaterial, acaba fragmentando essas mensagens. Então essa mensagem enviada de um astropata para outro, ela precisa ser decifrada antes que uma decisão de fato seja tomada. Isso significa dizer que se a sua unidade ela está ficando sem munição e você pede munição para um planeta mais próximo através de um astropata, talvez essa mensagem demore semanas para que ela seja decifrada pelo outro astropata e pelos comandantes militares, e mais tempo ainda para que seja organizada uma tropa de envio para que consiga enviar essas munições e que seja autorizado pelo líder dentro da hierarquia do Império. E já pegando esse gancho, a gente entra no segundo ponto, que seria a própria estrutura imperial, que ela é muito rígida na hierarquia. Então as decisões elas sempre ocorrem de cima para baixo e elas dificilmente vão ser realizadas com consulta. Isso gera muitas situações imprevistas, então sem um aviso prévio pode ser que você tenha que ceder as armas, os veículos, as munições e até mesmo seus soldados durante um combate em tempo real, porque essa decisão veio de cima, não foi consultada a você e naturalmente isso diminui o seu controle e a sua possibilidade de planejamento de longo prazo. E outro ponto muito relevante, que ele é da natureza do universo em si, é que os inimigos enfrentados nesse universo de Warhammer 40k, tanto do mundo material quanto do mundo imaterial, podem vir de qualquer lugar e a qualquer momento. Muitas vezes com esses inimigos utilizando táticas totalmente imprevisíveis, seja uma frota de tiranides que seguiam puramente colmeia, um ataque surpresa de orcs totalmente imprevisíveis e descoordenados em um formato de horda, ou o enfrentamento de uma civilização élfica que está a anos-luz de distância em tecnologia, que consegue teleportar frotas inteiras. Então a gente entende o quê? Que o Império, o Exército Imperial e os comandantes eles têm que lidar com a logística extremamente complexa. Isso torna a logística muito fundamental, mas ao mesmo tempo um fator de sorte, porque inúmeras variáveis aliadas e inimigas, elas impactam diretamente o seu planejamento, tornando basicamente a logística um pesadelo para os comandantes imperiais. Tendo visto essa análise, pessoal, queria agradecer demais pela atenção. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deem dicas do que eu posso melhorar, e é isso, galera. Valeu!